Quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei falando aqui um pouco sobre o jejum. Eu estarei tirando aqui algumas dúvidas de muitas pessoas acerca do jejum. Então preste muita atenção nesse vídeo, assista esse vídeo até o final para você entender completamente como funciona um jejum verdadeiro que estremece os poderes das trevas. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Hoje você vai aprender a como jejuar de uma forma eficaz e correta, tá? Eu já fiz muitos vídeos aqui no canal falando a respeito disso e outras pessoas que estão entrando no canal recentemente, que estão assistindo os vídeos, muitas delas têm dúvidas acerca do jejum. Então eu vou estar passando aqui uma maneira correta de estar jejuando. É um jejum que tem eficácia no mundo espiritual, um jejum que liberta, um jejum que quebra a corrente, jejum que traz libertação espiritual. E esse jejum é um jejum verdadeiro, porque eu sei que existem muitos canais, muitos líderes que ensinam as pessoas a jejuar de uma forma errada, ou seja, fazerem sacrifícios de tolos. Jejum é diferente de um voto com Deus. Então fica nesse vídeo até o final para você entender tudo aquilo que eu estarei falando aqui. E eu quero aqui estar tirando algumas dúvidas acerca do jejum que muitas pessoas têm constantemente. Muitas pessoas não sabem como abrir um jejum de uma forma correta. Então o jejum espiritual você precisa abrir pela manhã. E por que pela manhã? Porque pela manhã o seu corpo ele já conseguiu digerir todo o alimento e toda a água que você ingeriu durante a noite. Então o seu corpo está completamente vazio, sem água e sem comida. Então, por isso que você deve abrir o jejum pela manhã, porque você vai sentir uma eficácia maior. Então muitas pessoas, o que as pessoas fazem? Elas tomam café primeiro, almoçam primeiro e depois elas querem abrir um jejum. Mas você deve entender que durante aquele dia você já alimentou a sua carne. Então não vai ter a mesma eficácia. Por exemplo, você passa o dia todo, a tarde inteira se alimentando, a manhã inteira se alimentando e quando chega a tarde você quebra um jejum. Não vai ter a mesma eficácia do que você abrir pela manhã quando o seu corpo está com a escassez de alimento e água, tá? E muitas pessoas também fazem tipos de jejum errado acerca daqueles tipos de jejum que muitas pessoas dizem ser o jejum de Daniel, mas não existe esse tipo de jejum, a qual as pessoas tiram somente a carne, as pessoas tiram somente o chocolate, o refrigerante, o macarrão, aí come só salada durante alguns dias, faz renúncia de alguns alimentos, de algumas bebidas, então aquela pessoa diz que está fazendo o jejum de Daniel. Entenda uma coisa, Daniel, ele se absteve dos alimentos que estavam na mesa do rei, não é porque ele queria fazer um jejum daquilo, mas ele queria fazer um propósito de não se contaminar com os alimentos que estavam sobre a mesa do rei, porque os alimentos que eram servidos no palácio, antes de ser servido na mesa, esses alimentos eram consagrados e oferecidos aos deuses, os deuses estranhos. Então é por isso que Daniel, ele fez esse propósito de não consumir aqueles alimentos que estavam postos na mesa do rei, ok? Outra coisa muito importante. O período de quantas horas você vai jejuar, se vai ser 24 horas, se vai ser 12 horas, se vai ser 6 horas, é você que vai decidir segundo a sua necessidade espiritual, segundo a sua saúde. Cada pessoa tem uma saúde diferente, cada pessoa tem uma situação diferente, cada pessoa tem uma vida espiritual diferente. Então não sou eu quem decido quantas horas você deve jejuar, se você deve jejuar 24 horas, 12 horas. Se você está em um processo de libertação e você precisa fazer muitos jejuns, e você tem uma saúde boa, você consegue jejuar 24 horas, você consegue jejuar 12 horas, jejue. Mas se você não tem essa estabilidade física, não faça jejuns prolongados, na qual vai atrapalhar a sua saúde, ok? Jejum espiritual para libertação, entenda
que você não vai jejuar hoje e ser liberto amanhã. Você precisa fazer muitas sessões de jejum para você ser liberto. Muitas das vezes essas sessões de jejum vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos, vai demorar 3 anos, dependendo da sua situação espiritual, dependendo da sua vida espiritual, naquilo que você se envolveu, em que cativeiro espiritual você está. Então são muitas sessões de jejum para que você possa alcançar algo espiritual. Então, se você quer uma libertação rápida, você vai ter que jejuar mais. Se você quer uma libertação eficaz, você vai ter que buscar mais. Então tudo está ligado ao seu esforço também. Deus liberta, mas você também precisa fazer a sua parte. Porque quando nós buscamos a Deus, nós encontramos a Deus. Porque antes de Deus te libertar, você precisa se achegar a Deus. Acheguei-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E quando Deus, Ele se achega a nós, quando nós buscamos e Deus se achega, nós alcançamos a libertação pela misericórdia de Deus. Aquilo que nós estamos pedindo dentro de um jejum, nós iremos alcançar pela misericórdia de Deus. Eu já vi pessoas que disseram assim: eu jejuo, mas eu não vejo nada acontecer, eu não sinto nada. É porque não é da noite para o dia que você vai ter ou vai notar uma diferença. Você precisa ser uma pessoa espiritual para você ver o mover espiritual. Você precisa ser uma pessoa sensível, que tenha sensibilidade espiritual para você sentir que está acontecendo algo no mundo espiritual. Porque se os seus olhos espirituais ainda possuem escamas, se você ainda não é uma pessoa espiritual, se você ainda é uma pessoa carnal, a qual os desejos da sua carne precisam ser mortificados, precisam ser destruídos através do jejum e oração, então significa que você precisa perseverar na oração e no jejum até que você possa sentir aquela mudança, aquele mover espiritual, aquela sensibilidade espiritual de ver e contemplar o que está acontecendo. Porque nós somos movidos não pelo aquilo que nós vemos no mundo espiritual, mas muitas coisas Deus responde, traz a resposta, nós sentimos e nós sabemos que Deus está agindo através do jejum. Muitas pessoas, por não ter experiência com o jejum eficaz, com o jejum verdadeiro, elas acabam acreditando em falsos ensinamentos que você pode jejuar tomando água, você pode jejuar comendo aquilo que você gosta, você pode jejuar comendo uma salada. Isso pode ser um propósito que Deus possa atender na sua vida, mas nunca será um jejum, tá? Porque o jejum significa não comer e não beber. O seu corpo está precisando de alimento, está precisando de água, mas durante esse período você está alimentando o seu espírito. E para você alimentar o seu espírito dentro de um jejum espiritual, você não pode alimentar o seu corpo, a sua carne. Você precisa alimentar 100% o seu espírito com oração, com palavra, com louvores. Tudo isso precisa ser consumido durante o jejum, tá? Porque existem pessoas que querem fazer jejuns, aí dentro do jejum a pessoa fica ali 12 horas de jejum, mas ela não ora, ela não lê a palavra, ela não ouve louvores, ela não faz nada para a edificação do espírito. Entenda uma coisa, você está separando um período, você está separando um dia para alimentar 100% o seu espírito. Então o jejum não é somente ficar sem comer e sem beber. Durante esse período você precisa orar, você precisa ler a palavra, porque muitas pessoas têm feito sacrifício de tolo, tá? Então, jejum representa conexão e separação com Deus. Então, durante isso, você precisa se conectar com Deus, você precisa estar ligado no Espírito e precisa estar alimentando 100% o Espírito. Voltando para a parte em que estávamos falando aqui acerca do jejum que as pessoas ensinam tomando água ou se alimentando de salada, esses jejuns, eles não têm a mesma eficácia do que um jejum sem comer e sem beber. Porque um jejum tomando água, querendo ou não, você está saciando o desejo da sua carne durante aquele período. Ou seja, o seu corpo, ele vai pedir mais água do que comida. Porque o seu corpo tem a necessidade de água. Então, quando a pessoa ela diz estar jejuando, tomando água,
ela pode estar fazendo um propósito ali, muitas das vezes inconsciente, né? Na inocência, ela foi ensinada por alguém, por um líder que não entende muito acerca disso, que nunca teve uma experiência com o jejum verdadeiro, que é sem comer e sem beber, porque nós temos passagem na Bíblia, a qual Moisés, ele ficou no monte jejuando 40 dias e 40 noites, e durante isso a palavra diz que ele não comeu e não bebeu. Esther também promoveu um jejum a toda a província, e esse jejum elas teriam que ficar 3 dias sem comer e sem beber, tá? E a palavra de Deus diz também que Jesus estava no deserto e ele ficou ali jejuando 40 dias e 40 noites. Muitas pessoas alegam que ele tomou água, mas Jesus não é pior do que Moisés. Então, se Moisés, durante o jejum de 40 dias e 40 noites, ele não comeu e não bebeu, por que Jesus faria isso? Ele não é maior do que Moisés? Jesus não é maior do que Esther? Então eu desacredito totalmente nesse falso jejum que as pessoas ensinam tomando água. Pode você alegar que para você faz a diferença. Eu nunca quero fazer este jejum, porque eu não adoto isso como um jejum verdadeiro. Eu aprendi que o jejum é o jejum sem água e sem comida, e ninguém vai mudar este pensamento que eu tenho acerca disso, ok? E em caso de pessoas que têm problemas renais, que têm problemas de saúde, que não pode ficar sem tomar água, que não pode ficar sem alimentar, eu aconselho que essas pessoas apliquem o tempo que tem em oração. Então, se você consegue aplicar esse tempo em oração, tirar um dia para você aplicar o seu tempo em oração, em leitura da palavra, vai sim ser válido diante de Deus, ok? Deus entende todas as situações e Deus sabe que a pessoa não pode se colocar em jejum porque ela tem problemas sérios de saúde, ok? Então muitas pessoas, elas começam a fazer sacrifício de tolo. Então se você tem um problema de saúde e você não pode ficar sem comer, você não pode ficar sem beber água, somente aplique o seu tempo em oração, que Deus irá responder da mesma forma. Isso vai mudar a sua vida espiritual, porque Deus está vendo a sua situação. Então Deus, ele olha a nossa situação e Deus age com misericórdia. E Deus contempla também aquelas pessoas que têm uma boa saúde, que podem jejuar e não jejuam, tá? Então Deus, ele entende, ele esquadrinha o coração do homem, entende todas as intenções. Outra coisa muito importante do jejum: você deve jejuar com o coração aberto, com o coração sincero, com a intenção de ter intimidade com Deus, de alcançar coisas novas, coisas espirituais, tá? Porque o jejum não pode ser algo movido automático. Ah, eu vou fazer este jejum porque tem que jejuar. Não, você tem que ter o interesse de buscar a Deus. Você tem que ter ali o desejo de estar mais próximo de Deus. Você quer ter intimidade. Então, todo esse sentimento que você carrega, essa intenção do seu coração, ao buscar o Senhor em jejum, isso terá uma grande eficácia no mundo espiritual. E esse tipo de jejum, a qual as pessoas estão com intenções puras no seu coração, a quais as pessoas têm sinceridade no seu coração, terão um grande mover no mundo espiritual. Esse jejum despedaça as obras das trevas, tá? E eu quero aqui estar tirando uma dúvida de uma inscrita que enviou aqui sua dúvida pelo e-mail. Ela pergunta aqui acerca do jejum. Ela está em dúvida sobre a campanha de oração e ela está gestante e ela queria fazer campanhas com jejum, pois ela está precisando de libertação para ela, para a família, para o filho, enfim. E ela estava perguntando aqui, tendo dúvidas acerca do jejum, de como fazer, porque ela está gestante. Então, o que eu aconselho às grávidas e gestantes que querem jejuar? Vai depender da sua saúde, ok? Porque existem aí gestantes que têm gravidez de risco, gestantes que têm problemas de saúde, gestantes que estão passando por uma situação de saúde difícil e muitas das vezes está passando muito mal durante a gestação. Então elas devem aplicar o seu tempo em oração, em busca a Deus. As campanhas espirituais de libertação você pode fazer sem jejum, ok? Deus entende todas as situações. E existem muitas situações, irmãos, que eu já trouxe aconselhamento para muitas pessoas que estavam próximas de mim, que é acerca dessa situação. Muitas pessoas esperam a situação delas espiritual ficar feia,
ficar totalmente difícil para elas tomarem a decisão de jejuar, tá? Então entenda uma coisa, a sua vida espiritual precisa estar em primeiro lugar. E muitas pessoas esperam apresentar-se dificuldade, apresentar-se situações para que elas possam jejuar. Então nós devemos entender que nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achar e enquanto está perto, enquanto existe tempo em nossas vidas. Porque o crente ele passa por muitas provas, passa por muitas situações espirituais, passa por muitas etapas espirituais. Então tudo isso pode apresentar ali uma dificuldade para que você possa jejuar. Então aproveite o tempo que você tem, a saúde que você tem para estar buscando a Deus. E eu quero deixar esse vídeo muito explicativo para cada um dos irmãos que estão presentes neste vídeo. Que Deus abençoe e não esqueçam de deixar o seu like.